Olá, meu caro mecânico, meu nome é José Palácio, sou auditor da qualidade do Instituto da Qualidade Automotiva e hoje vamos falar um pouco sobre os cuidados com a segurança e a saúde dos funcionários também no meio das oficinas de reparação. O que a oficina teria em comum, vamos dizer assim, com segurança ou com saúde do funcionário? Ora, é muito comum, toda oficina tem produtos perigosos, danosos à saúde do funcionário. Isso vai desde produtos químicos utilizados, utilização de equipamentos, a própria poluição sonora. Isso tudo são inconvenientes para os funcionários que, num determinado momento, haver um afastamento por qualquer necessidade, ter acidente ou doença, a oficina também passa a ser prejudicada. O funcionário também passa a ser prejudicado e, consequentemente, o cliente passa a ser prejudicado. Porque isso pode acarretar um atraso de entrega e um compromisso de um produto de serviço para o cliente, e isso tudo leva em detrimento à insatisfação do cliente, que é o objetivo principal da oficina. Existe hoje, por exemplo, uma lei federal, que é justamente a lei 6.514/77, onde ela dispõe de portarias. Uma delas é a portaria 3214/78, onde ela legisla sobre vários itens obrigatórios de equipamento para utilização numa oficina, das quais nós temos, por exemplo, o básico principal numa oficina, normalmente são luvas de proteção, óculos de segurança, protetores auriculares, filtros, capacetes, em algumas situações, por exemplo, até um calçado de proteção. Por exemplo, temos aqui um calçado de proteção que tem uma biqueira de aço. Então esse aqui é um calçado próprio para quem trabalha com produtos pesados, que ele aguenta um certo peso aqui sem danificar o pé. São tudo itens hoje exigidos por legislação. Dentro da portaria 14, você vai ter todas essas exigências da utilização desses equipamentos. E agora o mecânico pergunta, mas eu sou obrigado a ter todos esses equipamentos? Sim, por lei sim. É importante não só a obrigação do empreendedor de distribuir e fornecer os equipamentos, como até a obrigatoriedade do uso desses equipamentos pelos funcionários. Então, para isso existem hoje termos de compromisso que o próprio funcionário assina ao receber esses equipamentos, fazendo com que isso seja obrigatório o seu uso, para benefício não só dele, como da sua família também, em detrimento da própria atividade que ele atua ou que ele efetua na oficina. A partir do momento em que o cliente deixa o seu carro na oficina, aí já começa a preocupação do empreendedor, aí já entra os itens de segurança, ou seja, a preocupação em proteger o veículo do cliente. Esse veículo, uma vez recebido, ele vai entrar para um processamento de reparo. Então, dentro desse processamento de reparo, ele vai ter uma série de utilização e uma série de equipamentos que vão ser utilizados na reparação desse veículo. Ora, para toda essa reparação, para toda essa sequência de reparação efetuada desse veículo, você tem em cada ponto dele, até a sua saída no final, após a entrega ao cliente, em cada ponto de trabalho dele, você vai ter sempre um ponto que está ligado com a segurança. Você vai ter sempre um recurso a ser utilizado. Se é, por exemplo, num reparo prático, você tem uma luva, um equipamento. Se é, por exemplo, numa visualização, você tem que ter a iluminação suficiente, você vai ter que ter a ventilação suficiente, você vai ter que ter o próprio piso da empresa
É importante a preocupação. O piso, pô, mas o piso é um item que tem alguma coisa a ver com a segurança? Sim, tem. Por quê? Porque o mecânico trabalha com itens pesados, o mecânico trabalha com transportes de motores ou componentes do veículo em cima de um carrinho, e normalmente esses carrinhos são às vezes de altura um pouco elevada, e se eu tiver um desnível no piso, ou uma valeta, ou uma parte a ser reparada, esse carrinho bater com a roda, ele pode virar e aí vem um acidente. Então, o piso também faz parte, manter o piso nivelado, manter o ambiente ventilado, e manter o ambiente iluminado. Isso é parte integrante da segurança junto aos seus funcionários, que repercute em benefício para o próprio operador e para o próprio empresário também, por que não dizer? Porque hoje uma hora parada de um funcionário custa muito para o empresário, e ele não tem como repor essa hora de trabalho. Isso vai ficar em detrimento da própria despesa e vai ficar em prejuízo do próprio empresário. Então daí a preocupação do empresário em manter as condições ideais e adequadas no seu ambiente de trabalho vai trazer um benefício para ele próprio e, consequentemente, a satisfação do cliente, porque ele está conseguindo atender o cliente dentro de um prazo estipulado e contratado junto ao cliente. O Leatro Oficina, com certeza, ele é muito importante, porque além de eu reduzir o meu tempo de operação, que isso também é um benefício, correto? Em contrapartida, eu vou ter com isso uma redução de visualização do processo, e eu vou ter com isso também, num layout bem formado e bem montado, eu vou ter menos pessoas circulando. Então, a minha circulação interna na oficina vai ser muito menor. Em consequência disso, eu vou ter uma probabilidade menor de acidentes. Sem contar, por exemplo, que eu vou ter uma redução na entrega do meu produto contratado junto ao meu cliente. Uma oficina bem estruturada, ela deve levar em conta os posicionamentos de itens ligados à segurança, não só do funcionário, como também a segurança do próprio patrimônio. Então, veja bem, vamos começar um exemplo muito simples, que são os extintores de incêndio. Os extintores de incêndio, eles devem estar em locais bem definidos pelo próprio corpo de bombeiro, porém, ele tem que estar com acesso livre até esse equipamento. Principalmente num ato de tumulto, num ato de princípio de qualquer incêndio, eu tenho que ter facilidade em chegar a esse equipamento sem que haja um acidente. Porque a função do extintor de incêndio é você evitar um acidente. Mas se eu não conseguir chegar até o equipamento, eu estou criando um acidente. Então, ele não está se propondo a finalidade para a qual o objetivo dele foi proposto, foi feito. Então, a importância de você ter bem esquematizado não só os equipamentos de proteção, como as próprias bancadas de trabalho, os próprios carrinhos de trabalho também. Então, se eu tiver, por exemplo, um carrinho já bem colocado, bem delineado, bem definido em cada ponto de trabalho, eu não preciso ter o homem andando desnecessariamente de ponto para ponto, como eu também vou deixar de ter fios elétricos soltos pelo piso, ou às vezes mesmo uma mangueira de ar comprimido solto pelo piso, que pode ocasionar inclusive um tropeço de um funcionário, consequentemente nós vamos ter um acidente. Então, se você for olhar em cada ponto de trabalho, você mecânico, em cada ponto de trabalho que você tem que ter o cuidado de se preocupar também com os acidentes. Faz parte diretamente ligado ao seu trabalho. É comum dentro de uma oficina, às vezes o mecânico precisar ligar uma máquina elétrica, um equipamento elétrico, e às vezes não ter, às vezes a tomada apropriada ou a tomada, vamos dizer assim, próximo do local desejado onde ele está trabalhando. Aí então que começa aquilo que nós chamamos as famosas gambiarras, né? Então ele puxa uma extensão
não adequada para o serviço que está se fazendo, ou coloca-se um benjamin na tomada e liga-se um equipamento sobre outro, sem saber se a fiação existente está apropriada para a segurança de vários equipamentos ligados em uma mesma tomada. Então, a importância da manutenção das instalações, quer seja parte elétrica de tomada, quer seja mesmo na iluminação, é muito importante, porque qualquer estrutura, por mais bem montada que ela esteja, se ela não tiver uma manutenção adequada, de nada adianta a preocupação. Então eu tenho que ter a manutenção em dia, para que eu possa ter a segurança também sempre em dia. O lugar limpo e organizado numa área de trabalho, ele é importante sempre. Eu diria não só na área de trabalho, em qualquer situação que você está. Isso vale para quem está trabalhando na oficina, vale para você que está em casa, vale para você que está no seu carro. Então manter o local sempre limpo, sempre organizado é a parte mais importante, de forma onde você possa dispor de menos tempo para pegar qualquer equipamento que seja necessário para o seu trabalho. Então você tendo tudo organizado, tudo esquematizado, cada equipamento dentro do seu próprio lugar ou no local apropriado do equipamento, você consegue acessá-lo de forma mais rápida, mais objetiva, evitando perda de tempo e evitando também acidentes. O que beneficia isso para o cliente? Sempre que você tem uma empresa ou uma oficina bem estruturada, bem organizada, na parte organizacional e também se preocupando com o sistema de prevenção de acidentes, isso vai desde, como acabamos de falar, todos esses equipamentos agora, até iluminação, piso e assim por diante, ventilação é a parte muito importante também, né? Não chegamos a falar dela, mas ela está embutida dentro desse contexto todo. Isso para o cliente, o benefício, por quê? Pela satisfação dele em saber que ele deixou o carro numa oficina que se preocupa, entre todos os aspectos, também com a segurança dos funcionários, e o funcionário, uma vez satisfeito ou trabalhando satisfeito com o seu ambiente de trabalho, ele vai render muito mais, a qualidade do serviço vai ser melhor, o tempo proposto ou estipulado para a execução daquele serviço vai ser cumprido, e com isso o cliente também passa a ser beneficiado, porque ele consegue retirar o carro dentro do tempo programado. Então a gente fala, bom, entrou dentro do tempo programado porque tudo deu certo. Não, porque a oficina estava devidamente organizada, devidamente estabilizada, estava com todos os seus equipamentos em dia, com manutenção adequada. E um item importante também, não podemos esquecer que não é importante ter todos os equipamentos, importante é ter o treinamento do funcionário. Porque se eu tiver todos os equipamentos, se eu posso ter o melhor equipamento disponível na minha oficina, mas se eu não tiver o treinamento adequado do funcionário para uso daquele equipamento, se eu não tiver o funcionário treinado para uso de todo o sistema envolvido dentro da empresa, para que ele possa tirar benefício daquilo, de nada adianta. Então, esses são os treinamentos que você tem que ter. O treinamento do homem em saber que ele tem que usar um óculos de proteção, por exemplo, quando ele for usar um esmerilho ou usar uma furadeira. Ele tem que usar um protetor auricular se ele estiver no índice, num local de ruído sonoro muito alto. Então, esse treinamento é muito importante também para o funcionário, senão de nada adianta ter todos os equipamentos se eu não tiro proveito disso daí. Nesse contexto todo que nós falamos sobre segurança e saúde no trabalho, isso envolve desde todos os itens que acabamos de falar agora, dos equipamentos, das instalações, mas não podemos esquecer também o homem. Nós temos que dar um mínimo necessário de condições do homem de trabalho, para o homem de trabalho. Isso vai desde, em algumas empresas que já dão, por exemplo, uniformização para os funcionários,
mandam esses uniformes quando sujo para a lavanderia para lavar, o funcionário não precisa levar isso para casa. É importante manter um vestiário adequadamente montado e com manutenção adequada, com armários para a guarda de seus pertences pessoais, um chuveiro para você tomar um banho antes do funcionário ir para casa, onde ele possa guardar a roupa dele, o serviço dele e trocar de roupa. Então, tudo isso daí faz com que a condição de trabalho do funcionário melhore. Consequentemente, a preocupação do funcionário, o bem-estar está envolvido diretamente com a produtividade do mesmo. Então, quando eu acho que eu estou fazendo isso daí para beneficiar o funcionário, sim, para beneficiar o funcionário, mas não posso esquecer que junto com o benefício do funcionário, eu, como empresário, também estou sendo beneficiado. Porque o funcionário satisfeito com o serviço, o funcionário satisfeito com o seu local de trabalho, ele vai me dar uma produtividade dentro daquilo que eu espero dele. Eu nunca espero que ele produza a mais daquilo que ele pode, mas aquilo que está prometido, pelo menos aquilo ele cumpre. Por exemplo, um exercício físico. Hoje tem empresas e esse modelo foi trazido para nós do Japão. O Japão utiliza muito esse processo. Então hoje já tem empresas, por exemplo, que já fazem alguns exercícios físicos no início do trabalho, antes do exercício, através de um instrutor físico. Então eu conheço empresas, por exemplo, que o próprio dono, né, inclusive o pai do dono, que é o senhor hoje de 80 e poucos anos, faz exercício junto também com a equipe. Ele não trabalha, mas ele vai para a empresa só para fazer exercício de manhã. Então ele pegou como hábito aquilo. Isso também é saúde. O exercício físico é saúde. Não, isso está me trazendo benefício também do próprio funcionário. E às vezes aquele funcionário que não tem aquele tempo em casa ou não tem aquela disponibilidade, ele acaba tendo essa oportunidade, acaba pegando gosto pela coisa, e isso faz com que ele vista a camisa da empresa. Isso faz com que ele trabalhe com mais satisfação. E todo funcionário trabalhando com satisfação e trabalhando com desejo, com vontade, com certeza a minha qualidade vai ser melhor. Vamos falar um pouco de CIPA. CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela é instituída na NR 4 ou 5 da Portaria 3214. A CIPA ela é exigência por lei. Só que a CIPA ela tem, vamos dizer assim, um anexo onde diz um quadro de utilização, onde ela deve ser implantada em empresas com índice com efetivo acima de 30 funcionários. Então, acima de 30 funcionários, você tem um quadro de atuação dessa CIPA, como é que ela deve ser implantada, mas a CIPA acima de 30 funcionários, a empresa tem que instituir a CIPA, onde você vai ter o presidente, o vice-presidente, você vai ter as reuniões mensais. E qual é a função da CIPA? A função da CIPA é justamente porque que ela é instituída, ela é exigida por lei, que é a Lei 6.514, de 77, na Portaria 3214/78, ela é instituída justamente para que você possa ter uma equipe dentro da empresa que se preocupa com a segurança dos funcionários. Ou seja, imagine, se você imaginar uma oficina, por exemplo, com 4 ou 5 funcionários, que é o dono, o filho, mais 2 ou 3 funcionários, isso é fácil, e eu como empresário, é fácil de eu manter a minha empresa dentro de uma condição ideal de trabalho quanto à segurança. Mas vamos imaginar uma empresa acima de 100 funcionários, por exemplo. Então fica difícil para o empresário, ele propriamente dito, estar preocupando com todo o processo de trabalho. Então, a partir daí que é instituída a CIPA, onde essa comissão se preocupa justamente em levantar as áreas de risco, mapear essas áreas de risco, procurar ações de correções para essas áreas de risco, onde nós temos, por exemplo, você tem dois tipos de EPI, de proteção pessoal. Você tem o EPI, que é o equipamento de proteção individual, e o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Muito bem. Como é que eu posso diferenciar um EPI e um EPC? Na verdade, pelo Ministério do Trabalho, o ideal, o funcionário não deveria usar equipamento algum. Que ele tem que dar condições plenas para o funcionário, para que ele efetue o seu trabalho sem risco de acidente.
Mas como a gente sabe que isso é impossível, em que a legislação, a lei determina. Então você tem que, dentro do possível, você tem que enclausurar o seu problema, a sua causa. Então se eu tenho, por exemplo, um dinamômetro, que ele é, por lei, ele é obrigado a trabalhar, eu não consigo rodar um motor a mais de 4.000 RPM sem que ele faça barulho. Então o que eu crio? Eu crio um enclausuramento, eu crio uma cabine para dinamômetro, uma cabine acústica. Isso nós chamamos de EPC. Então eu estou cumprindo aí uma determinação da lei, que se eu não consigo fazer com que eu faça um serviço sem efetuar o barulho, eu tenho que enclausurar esse barulho. Agora vai ter um determinado momento em que o operador tem que entrar dentro dessa composição, dentro desse habitáculo, para que ele possa instalar o motor, ou regular o motor, ou funcionar o motor. Em algumas situações, que pode até funcionar para o lado de fora, em algumas situações não. Então, nesse caso, a gente vai usar um outro equipamento, que é o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, ele tem que entrar lá, obrigatoriamente, com um protetor auricular, seja ele de plug, ou seja ele de abafador. São aqueles que nós temos de abafador. Então você utiliza todos os equipamentos necessários dentro da sua disponibilidade. E a CIPA, veja bem, a CIPA ela vai verificar isso daí. Então ela vai verificar quais são não só os riscos de acidente para uso do equipamento apropriado naquele local de trabalho, como ela vai verificar também aquelas ações que nós falamos, por exemplo, sobre ligações improvisadas, pisos inadequados, falta de ventilação, falta de iluminação. Então essa é a função da CIPA dentro de uma empresa. Quanto ao uso dos EPIs por funcionários dentro de uma empresa, hoje o amadurecimento já está acontecendo. Então hoje vamos dizer, o conceito do uso já modificou bastante, já melhorou bastante. Hoje, por exemplo, nós temos empresas que você não tem tanto problema quanto à utilização do EPI por parte dos funcionários, mas isso é em função de uma legislação, vamos dizer assim, ou de um procedimento interno bem definido e um treinamento bem adequado. Então aí você consegue mudar, vamos dizer assim, o conceito quanto à utilização. Agora, é importante saber que o empresário ele está coberto por lei quanto ao uso. Então, caso o funcionário não estiver usando o equipamento necessário numa operação onde exige aquele equipamento, o empresário pode adverti-lo, o empresário pode suspendê-lo em uma segunda situação, ou o empresário pode até admiti-lo por justa causa pela não utilização do equipamento. Dentro de cultura do povo brasileiro, principalmente do povo brasileiro, a gente sabe que a cultura você não muda ela do dia para a noite. Então, o que o IKEA tem feito nesse contexto para auxiliar? Durante as auditorias, a gente tem como praxe levantar às vezes ou demonstrar às vezes a utilização inadequada de um determinado equipamento, ou às vezes a não utilização de um equipamento quando for necessária a utilização do mesmo. O próprio extintor, quando está obstruído, não é um item de auditoria do processo de certificação IKEA, mas o auditor orienta, olha, esse extintor que ele está bloqueado, a sua passagem está impedida, não é o item que eu considero como auditoria, mas se o bombeiro vier aqui, ele te autua. Então, isso a gente faz. E normalmente, como eu já tenho feito algumas enquetes junto com o funcionário, por exemplo, você usa protetor auricular, por que você usa protetor auricular? Não está fácil, porque o ruído aqui é muito forte, a gente sai daqui detalhes sem ouvir nada. Você acha importante a utilização? Acha importante. Então, são enquetes que às vezes a gente faz no momento da auditoria, justamente para mostrar para o usuário, para mostrar para o funcionário da necessidade da utilização daquele equipamento. Isso em acordo, em ajuda também ao próprio empresário, porque a legislação determina que o empresário tenha que fornecer o equipamento. Então está aqui a lei 6.514, está aqui a portaria 3214,
Está aqui os equipamentos que devem ser utilizados, existe uma ficha em que o funcionário assina que ele está recebendo, existe uma outra ficha que ele assina que ele foi treinado para uso, porém há a necessidade da cultura. Para as empresas acima de 30 funcionários, onde existe a obrigatoriedade da CIPA, essa é uma função da CIPA também. E a cultura dentro do povo, a gente sabe que a cultura por si só, ela não vem. Ninguém muda porque quer mudar. Muda porque ele sente a necessidade de mudar. Ou a necessidade pessoal, ou alguma necessidade que pressione com que ele mude. Nós mudamos a nossa cultura quanto ao uso de cinto de segurança porque pesou no bolso. Então, uma hora como pesa no bolso, você acaba mudando a cultura. No caso, por exemplo, de um empregado dentro de uma empresa, como é que vai fazer ele mudar a cultura? Uma advertência quando não estiver utilizando o equipamento, uma suspensão na segunda situação, recebeu advertência, não se emendou, uma suspensão. Então, isso é mudança de cultura. Infelizmente, nós temos que usar, mas tudo isso que está se fazendo não é com o intuito de prejudicar o funcionário, é com o intuito de ajudá-lo, a ele e sua família. Porque um funcionário acidentado, afastado do trabalho e até às vezes em algumas situações com um acidente, vamos dizer assim, de uma invalidez temporária ou permanente, quem vai sofrer com tudo isso é a sua família. Consequentemente, o empresário. Então você, empresário, se preocupe com a atuação dos seus funcionários, se preocupe com o treinamento dos seus funcionários para que ele seja beneficiado, para que a sua família seja beneficiada e você, por conseguinte, seja beneficiado. Não só a sua empresa e também o seu cliente que acaba sendo atendido no momento certo que você programou. O acidente do trabalho, ele é sempre coberto pela lei, né? Ele é sempre coberto pela lei. Imagine, por exemplo, que se um funcionário se acidentar e perder uma parte dos seus membros, ele vai ser sempre servido pela lei, vai ser atendido pela lei, independente dele devesse ou não estar usando ou estivesse ou não utilizando o equipamento. Agora, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que a preocupação do empresário, e você empresário que está ouvindo, presta atenção. Se o empresário tiver tudo documentado, que ele entregou o equipamento, que o funcionário recebeu o equipamento, assinou o recebimento do equipamento, se o funcionário assinou que ele foi treinado para o uso do equipamento, e se ele já foi advertido algumas vezes, tudo isso daí estiver devidamente documentado, você está coberto pela lei. Do contrário, corre-se o risco de um processo futuro, após resolvido todo o problema junto ao INSS, corre-se o risco de um processo individual, aí o empresário acaba perdendo, acaba pagando também por negligência, por não atender. Porque às vezes a gente quer, o empresário às vezes evita de dar uma suspensão, evita de dar uma advertência. Existe um caso que eu vou citar aqui como exemplo, que o cliente tinha tudo registrado, que ele forneceu equipamento, tinha registrado que ele treinou o homem, mas simplesmente sofreu um acidente, o funcionário, depois de dispensado, enquanto estava trabalhando, estava tudo bonitinho, foi dispensado e entrou com processo. Aí o advogado foi lá, que conclusão ele chegou? Falou, se o senhor tivesse dado uma advertência inicialmente, se o senhor tivesse dado uma suspensão, se o senhor tivesse dado uma dispensa por justa causa, pelo fato de ele não ter utilizado o equipamento, o senhor estaria coberto pela lei. A auditoria IQA, ela foca nos todos os pontos de processo e os pontos ligados na área de qualidade e segurança e saúde do funcionário, como eu falei, ela foca, por exemplo, muito pesado quanto a nivelamento de piso, quanto a ferramenta está devidamente organizada nos quadros ou no local de trabalho, mas devidamente organizada, quanto à não utilização de instalações ou ligações improvisadas, quanto à iluminação adequada, quanto à ventilação adequada. Então são todos pontos
que são extensivos no processo de certificação, justamente visando a evitar a segurança. E como eu falei também no começo, outra área que nós falamos que é a parte dos auditores extintores de incêndio, não é um item focado, mas assim mesmo assim ele é orientado para que a empresa se adeque àquela situação inadequada, porque ela pode sofrer uma autuação por parte de outros organismos ligados diretamente àquela área. Ok, meu amigo mecânico, então acho que por hoje nós podemos parar por aqui. Isso que nós demos foi algumas dicas que o IKEA se propõe. Nessas dicas justamente auxiliar desde a empresa que seja com 2 funcionários a uma empresa que tenha acima de 100 funcionários. Essas dicas valem para todo o tamanho da empresa, vale para você que é grande, para você tomar os cuidados e poder crescer mais, e vale para você que é pequeno, que amanhã você também pode crescer. Se você tiver a consciência, mesmo que você seja em 2 funcionários ou 3 funcionários, vocês formarem um grupo, uma célula de trabalho e se conscientizarem entre si, com certeza vocês vão crescer e vocês vão ser grandes amanhã. Muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo Mecânico Online.